Como é que a gente define um espaço vetorial? A gente define um espaço vetorial através de algumas propriedades aí, né? Então, como é que a gente diz que é um espaço vetorial? Ó, a gente diz que um conjunto V é um espaço vetorial quando existe duas operações dentro dele. Aí a gente tem uma operação de soma, essa operação de soma é entre elementos do espaço V, e uma operação de multiplicação. Essa operação de multiplicação é entre um elemento do espaço V e um número real, tá? Então a multiplicação é feita entre um escalar, que é um número real, vezes um elemento de V, e a soma é feita entre elementos de V. Bom, para ser um espaço vetorial, essas operações de soma e multiplicação, ela tem que satisfazer 9 axiomas, tá? Que eram aqueles axiomas que a gente tinha que verificar para identificar se um conjunto com a soma e a multiplicação definidas era ou não um espaço vetorial. Bom, aí quais eram esses 9 axiomas? O primeiro axioma era o que a gente chamava de axioma do fechamento. O que é o axioma do fechamento? É aquele axioma que diz que se eu pegar dois elementos dentro de um conjunto V, ó, pego dois elementos pertencentes a V, então a soma desses elementos também vão estar dentro de V, né? A soma vezes um escalar mais o outro elemento vezes um escalar tem que estar em V. A gente pode pensar assim, né, que a soma dos elementos está em V e a multiplicação dos elementos por um escalar também está em V. Então a gente pode trocar essa condição aqui por isso aqui, né? Ó. U mais V pertence a V e A vezes U pertence a V também para todo A pertencente ao conjunto dos reais, ou seja, todo A escalar. Então, isso e isso aqui é equivalente, tá? Então, se a gente quiser provar a propriedade do fechamento usando essas duas condições aqui, também pode. Aqui é uma condição só que eu tenho que mostrar. Mas às vezes você vê em algum material desse jeito aqui, ó. U mais V pertencente a V e A vezes U pertencente a V. As duas correspondem à mesma propriedade do fechamento, tá? Além disso, a soma e multiplicação tem que satisfazer algumas propriedades aí, ou alguns axiomas aí. O axioma 2 é que a soma seja comutativa. O axioma 3, a soma seja associativa, tá certo? O axioma 4, exista um elemento neutro da soma. O que é o elemento neutro da soma? É aquele elemento que quando você soma com um elemento, ele não faz nada, né? O elemento neutro não faz nada, é o zero. Porque a gente sabe que quando a gente soma zero, 5 mais 0 é quanto? É 5. 10 mais 0 é quanto? É 10. Então, o zero, no conjunto dos números reais, ele é o elemento neutro da soma. Aqui, para o espaço vetorial, esse zero aqui, a gente pôr uma setinha aqui em cima, né? Eu já tinha até posto uma setinha em cima, para indicar que ele é um vetor, né? Isso aqui pertence a V, isso não é um número, tá? Então, a existência do elemento neutro, que é chamado, que satisfaz essa propriedade aqui. A propriedade 5 é a existência do elemento simétrico. Então, dado um elemento U pertencente a V, o menos U pertence a V também. E qual a propriedade que tem o menos U? É quando eu somo U mais menos U, isso dá o elemento zero, tá? Então, essas são as propriedades de soma, a existência do elemento neutro, a existência do elemento simétrico. O axioma 6 é a distributividade em relação ao produto. Então, A mais B vezes U tem que dar A vezes U mais B vezes U. A distributividade do produto também, mas aqui é A vezes U mais V, vai dar A vezes U mais A vezes V. A associatividade do produto, né? Então, se a gente tiver A vezes B vezes U, isso aqui a gente pode escrever como AB vezes U. E quando a gente multiplica um elemento por 1, né? Esse aqui é o número 1. Então, 1 vezes U vai dar U. Então, essas eram as propriedades que a gente tinha que verificar para verificar que um espaço é um espaço vetorial.
Hoje eu vou falar de subespaço vetorial. Para verificar que um conjunto é um subespaço vetorial, aí é muito mais simples, tá? Que a gente tem que fazer uma coisa bem mais tranquila para a gente ter que verificar, tá? Então, primeiro eu vou colocar qual é a definição de um subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? Então, um conjunto W contido em V, tá? Esse V é um espaço vetorial. Então, estou pegando W, um espaço contido em V. Lembrando que esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de contido, de conjuntos, né? Está dizendo que W é um subconjunto de V, um conjunto menor de V, tá? Então, esse símbolo é de estar contido, é um conjunto contido em outro conjunto. Tá? Então, vamos lá de novo, né? Então, um conjunto W contido em V é um subespaço vetorial se W é um espaço vetorial com as operações de soma e multiplicação definidas em V, tá? Ó, V é um espaço vetorial, tá bom? Então, se eu pegar um subconjunto de V, que é um conjunto em geral menor do que V, e eu tiver a soma e a multiplicação sendo iguais àquelas que foram definidos em V, eu digo que W é um subespaço vetorial, tá? Se ele satisfizer algumas propriedades aí que eu vou identificar logo abaixo, tá? Na verdade é uma propriedade só que tem que ser verificada, tá bem? Então, ó, observação, né? Em geral, a prova de que um conjunto é um subespaço vetorial, ó, em geral, é bem mais simples. Então, já vou até sublinhar aqui, ó, é bem mais simples. Por que é bem mais simples? Porque se a gente quiser mostrar que um conjunto dentro de um espaço vetorial é um subespaço vetorial, eu só preciso provar o axioma 1, tá? Para o conjunto em questão que eu quero provar, tá bem? Só o axioma 1. Eu não preciso provar nem o 2, nem o 3, nem o último axioma, tá? Só o axioma 1, ou seja, se eu quero mostrar que W é um subespaço vetorial de um espaço vetorial V, eu preciso provar que, dados dois elementos de W, a soma dos elementos está em W e a multiplicação do elemento de W vezes um escalar também pertence a W. Então, é isso que eu tenho que provar só para um subespaço vetorial. Aí você se pergunta, professor, por que eu não preciso verificar as propriedades 2 da comutatividade, nem a 3 da associatividade, nem as etcéteras que eu tenho lá em relação à soma? Por que eu não preciso verificar? Porque como eu sei que V já é um espaço vetorial, já estou dizendo, o V é o espaço que contém W, tá? W está contido em V. Então, como eu sei que V é um espaço vetorial, eu já sei que a soma e a multiplicação já satisfazem todos os axiomas, tá? Todos. Então, eu não preciso verificar de novo que a soma definida em W é associativa, é comutativa, etc. A multiplicação é associativa, é comutativa. Eu não preciso verificar isso, nada disso. Eu já posso utilizar apenas a prova do axioma 1. Aí você fala, professor, mas para ser um subespaço vetorial ou um espaço vetorial, o elemento zero não tem que estar dentro do conjunto, tá? Porque se você lembrar dos axiomas lá de espaço vetorial, o axioma 4 diz que para um conjunto ser um espaço vetorial, tem que ter um elemento neutro com relação à soma, tá? Ou seja, se eu pegar o U mais zero, tem que dar U. Como é que eu consigo provar que esse elemento neutro em relação à soma está no espaço vetorial W só utilizando a propriedade do fechamento? É fácil. Por quê? Olha lá.
Se a propriedade do fechamento é válida, então, em particular, se eu pegar qualquer elemento de W, multiplicar por zero, esse zero é um número, tá? É um número zero mesmo, aquele número zero que você está acostumado a trabalhar no conjunto dos reais. Então, se você pegar zero vezes qualquer vetor de W, o que ele vai dar? Ele vai dar o elemento neutro da soma, tá certo? Porque zero vezes U dá o elemento neutro da soma. Então, quer dizer que se a propriedade do fechamento for válida, então se U está no espaço W, 0 vezes U também tem que estar em W, porque a propriedade do fechamento tem que ser satisfeita. Ou seja, o vetor 0 está em W também, tá certo? Então, a propriedade do fechamento garante que o zero está dentro do conjunto W. E o axioma 5, qual que era o axioma 5? A existência do elemento simétrico, ou seja, se eu der U, o menos U tem que estar lá dentro. Como é que eu verifico também só usando a propriedade do fechamento, que é o axioma 1? Olha, se eu der um elemento U dentro de W, pela propriedade do fechamento, se eu multiplicar ele por menos 1, ele tem que estar em W, tá? Então, menos U vezes U vai dar o quê? Menos U, que é quem? O elemento simétrico em relação à soma, tá? Então, olha para você ver. Para um espaço vetorial, subespaço vetorial, basta eu provar só a propriedade, o axioma 1, que é o axioma do fechamento. Então, vamos só lembrar qual que é o axioma 1 aí, né? Então, eu vou escrever ele de duas formas. A gente usa qual for mais fácil para a gente provar lá nos exemplos posteriores. Então, ó, o axioma 1, ele pode ser escrito assim, né? O axioma 1 pode ser escrito de duas formas, que é a mesma coisa, tá? Qual que é as duas formas que a gente pode escrever, né? Então, a primeira forma que eu vou chamar de I é o seguinte, né? Então, dados U e V pertencente a W. O que o axioma do fechamento diz? Isso aqui implica que A vezes U mais B vezes V pertence a W também, para todo A e B pertencente aos reais, tá? Então, essa é a propriedade de fechamento que eu tinha escrito lá no começo. Então, ou seja, o espaço W ele é fechado em relação à soma e à multiplicação, ou seja, satisfaz o axioma do fechamento se, para qualquer dois elementos genéricos dados pertencente a W, tá certo? Então, eu pego U e V pertencente a W, A vezes U mais B vezes V também pertence a W, qualquer que seja A e B pertencente aos reais, tá? Então, essa aqui é a propriedade do fechamento. Uma outra forma de escrever a propriedade do fechamento é muito parecida, mas aí eu quebro essa propriedade aqui em duas, né? Então, dados U e V pertencente a W, quer dizer o quê? Que U mais V pertence a W e A vezes U pertence a W para todo A pertencente aos reais, tá? Na verdade, essa que está em cima, né, é uma forma mais condensada desta aqui, tá bom? E qual que a gente usa? Qual a gente quiser, né? A gente pode usar qualquer uma das duas para provar a propriedade. As duas são propriedades de fechamento. A segunda está dizendo o seguinte, olha, o espaço W satisfaz, o subespaço W satisfaz o axioma 1 se dados U e V pertencente a W, a soma está lá dentro e a multiplicação de qualquer um desses dois por um escalar também está lá dentro, tá? Então, se o W for um subconjunto do espaço vetorial V e satisfizer o axioma 1, a gente pode dizer que ele é um subespaço vetorial. Então, olha para você ver, muito mais fácil do que mostrar que o conjunto é um espaço vetorial. Tá? Subespaço, só axioma 1 é que a gente precisa provar. Lembra que eu falei para vocês lá, quando eu provava
que um conjunto era um espaço vetorial, eu verificava lá para vocês os axiomas e dizia que o mais importante era o axioma 1, de fato, o axioma 1 é o mais importante porque quando a gente vai olhar para conjuntos que são igualmente importantes, que são subespaços vetoriais, é só o axioma 1 que eu preciso olhar, tá? Então, para conjuntos importantes, aí o axioma 1 é que diz se um conjunto é ou não um espaço vetorial, e por causa do subespaço vetorial é só essa propriedade que eu tenho que verificar. Vamos lá fazer exemplo? Então vamos lá. O primeiro exemplo. O conjunto 0, vamos pôr 0 aqui no conjunto, é um subespaço vetorial de R. Inclusive a gente já fez isso, acho que 2 vezes, mostrando que 0 era um subespaço, ou que era um espaço vetorial. Tá? Só para lembrar, todo subespaço vetorial também é um espaço vetorial. Por que ele ganha o nome então de subespaço? Porque ele está dentro de um outro espaço vetorial. E qual a vantagem ele ser um subespaço vetorial? A vantagem é essa aí, de ter que provar apenas a propriedade do fechamento. Eu não preciso verificar de novo todos aqueles axiomas. Só o do fechamento. Tá? Mas lembrando, olha, todo subespaço vetorial também é um espaço vetorial. Tá? Em uma aula anterior, acho que na aula anterior, eu mostrei que 0 era um espaço vetorial. Certo? E ele também vai ser um subespaço vetorial de R. Então, para mostrar que o conjunto 0, né? Que o conjunto 0 ele é um subespaço vetorial, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar 2 elementos do conjunto, né? Pegar U e V pertencente a esse conjunto, mostrar que a soma está lá dentro e a multiplicação por um escalar está lá dentro. Ou A vezes U mais B vezes V também está aqui dentro. Aí você fala, professor, mas não tem 2. Tem, você pode pegar 2 iguais. Quem falou que precisa ser diferente? Eu posso pegar 2 iguais. Então, aqui eu faço o quê? Aqui então, dados 2 elementos aqui dentro desse espaço. Quais são 2 elementos? 0 e o outro só tem 1 e 0. Tá? Peguei 2 elementos dentro do espaço. O que eu tenho que mostrar? Preciso mostrar que, vamos lá? Primeira coisa que eu preciso mostrar é que a soma desses elementos está lá dentro, tá? Então vamos lá. 0 mais 0. Quanto dá 0 mais 0? Dá 0. A soma está lá dentro? Sim, a soma está lá dentro, porque 0 mais 0 dá 0. Então isso aqui pertence ao conjunto, ao espaço 0. Beleza. A primeira eu já verifiquei. E a segunda? Para verificar a segunda, eu tenho que pegar o elemento 0, tá certo? Que é o elemento desses 2 que eu dei, multiplicar por qualquer A, e ele tem que dar um elemento pertencente ao conjunto 0. Quanto que é A vezes 0? A vezes 0 é 0, que também pertence ao conjunto 0. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o espaço formado por um único elemento 0, ele satisfez a propriedade do fechamento. Como ele satisfez a propriedade do fechamento, então note que o axioma, né, ou propriedade, eu falo propriedade, mas vou usar a palavra adequada ali. Note que o axioma do fechamento foi satisfeito. Então, 0 é um subespaço vetorial. Olha lá que legal. Fácil, simples. Agora eu vou fazer um outro aí, ó. A reta passando pela origem é
um subespaço vetorial de R2. Deixa eu fazer o desenho da reta, depois a gente prova, tá? Então, uma reta passando pela origem, ela é assim, ó. Se ela passa pela origem, vou fazer ela em vermelho, ela tem que passar aqui, ó, na origem. Então, ela é assim, ó. Olha lá, olha que legal. Então, essa aqui é a reta passando pela origem. Isso aqui vai ser um subespaço vetorial. Antes de eu fazer a conta, deixa eu fazer um comentário. Olha, para um conjunto ser um subespaço vetorial, o elemento neutro tem que estar lá dentro. Então, uma dica também, a hora que a gente estiver resolvendo o problema, antes da gente começar a tentar fazer a prova, se ele satisfaz o axioma do fechamento ou não, antes da gente começar a fazer a prova, vamos olhar primeiro, às vezes dá para a gente ter uma interpretação geométrica do problema, ou dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de qual é o conjunto que a gente está falando aí, para a gente identificar se é ou não subespaço vetorial. Olha, eu estou dizendo que a reta passando pela origem é um subespaço vetorial. Por que é importante a reta passar pela origem? É importante a reta passar pela origem para ela conter o elemento nulo, o elemento neutro de R2. Qual é o elemento zero de R2? Se vocês lembrarem, o elemento zero de Rn é o vetor formado de zeros. Então, em R2, o vetor zero de R2, olha, em R2 o vetor zero é 0, 0. Tá? Em R3 seria 0, 0, 0. Em R4, 0, 0, 0, 0. São 4 zeros. Tá? E assim sucessivamente. Então, para um conjunto ser um subespaço vetorial, de um espaço vetorial maior, né? Nesse caso aqui de R2, o que eu tenho que verificar, né? Uma coisa, antes de começar a fazer a conta, eu tenho que olhar se o zero está lá dentro. Olha, a reta passando pela origem contém o elemento zero, que é exatamente este aqui, ó. Vou fazer ele outra cor. Ó. Exatamente este aqui é o ponto 0, 0. Então, essa reta vermelha, ela vai satisfazer a propriedade do fechamento. Porque, geometricamente, eu já estou olhando isso aí. Por exemplo, se fosse uma reta que não passasse na origem, por exemplo, essa reta aqui, ó, vou dar um outro exemplo, né? Depois eu apago a reta. Essa aqui que não passa pela origem, é uma reta, tá? Essa aqui não vai ser espaço vetorial. Por quê? Porque ela não contém o elemento zero. A gente vai provar de fato isso, que ela não satisfaz a propriedade do fechamento, tá? Mas antes de fazer a conta, eu já consigo fazer uma identificação. Se ela não contém o 0, 0, ou seja, ela não contém o vetor nulo, ela não pode ser o espaço vetorial, tá? Então vamos provar que de fato é um espaço vetorial? Olha, uma reta passando pela origem, ela tem uma equação bem padrão. Olha, vocês lembram como é que é a equação da reta em R2? A equação da reta em R2 ela é assim, né? Então, só para lembrar, ó, a equação da reta em R2 é assim, ó, y igual a ax mais b, correto? Para ela passar na origem, o quanto que vale b? Lembra o que é o b? O b representa o ponto em que a reta está cortando o eixo y. Toda reta que passa pela origem não tem o coeficiente linear. Ou seja, o coeficiente linear é 0, porque ela está cortando exatamente na origem. Então, uma reta pela origem, passando pela origem, né? Uma reta passando pela origem, tem equação assim, ó. A equação dela vai ficar y igual a x só. Então, vou até colocar aqui, ó, p será 0, tá? Vou colocar essa informação aqui. Por que eu estou usando isso aqui? Porque esta é a informação importante que a gente vai ter que usar para verificar que o ponto satisfaz o axioma do fechamento, né? Se eu pegar dois vetores ali,
ele satisfaz o axioma do fechamento. Então, por enquanto, eu só estou preparando o terreno, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar aqui o conjunto W. Quem é W? Que é a reta, né? W são os x, y pertencente a R2, tal que y é igual a AX para algum A. Esse aqui, isso aqui é que representa o conjunto W, que é o espaço vetorial definida pela reta. Então, essa é a forma correta de escrever. O que é, né? Quem que é os elementos que estão em W aqui nesse conjunto? Ou seja, que estão nessa reta? São quem? São todos os pontos da forma x, y, ou seja, coordenada x, coordenada y, porque são elementos de R2. Então, são x, y pertencente a R2. São quaisquer x, y? Não. São x, y que satisfazem uma equação de uma reta aqui, tá? Ou seja, y é igual a x para algum a fixo, tá? Algum a dado. Então, esse aqui pode ser 2, 5, 7, qualquer a aqui, a reta passará pela origem. Por quê? Porque o coeficiente b não existe. Então, a gente pega dois vetores em W. Então, eu vou mostrar, para mostrar a propriedade do fechamento, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar dois vetores em W. Quais são os vetores? Vamos chamar um de V1. V1 vai ser um x1, y1, né? São dois vetores. E o V2 vai ser um x2, y2. Qual a propriedade que x1, y1 satisfaz? Como ele está em W, ele está na reta. Se ele está na reta, ele satisfaz a seguinte propriedade, olha. Y1 vai ter que ser igual a A vezes x1. Porque todo elemento de W tem que estar nessa reta. Então, se eu pego um vetor qualquer de W, ele tem que satisfazer essa identidade aqui. E o que acontece com o segundo aqui? O segundo, a gente tem que y2 é igual a x2. Então, esse vetor V1 satisfaz essa propriedade aqui, e o vetor V2 satisfaz essa propriedade aqui. Para provar a propriedade do fechamento, o que eu tenho que mostrar? Então, primeiro eu tenho que mostrar que se V1 e V2 pertencem a W, eu vou mostrar que V1 mais V2 também pertence a W. Quem é V1 mais V2? Como é que a gente identifica quem é V1 mais V2? É só a gente pegar quem é o vetor aqui, né? O vetor V1 é x1, y1 mais x2, y2. Quanto que vai dar essa soma aqui? Essa soma vai dar x1 mais x2, y1 mais y2. Eu tenho que verificar que essa soma está em W. Então, eu tenho que verificar que este ponto aqui que eu achei, né, com esta coordenada x e com esta coordenada y, satisfazem a equação da reta. Aí você pergunta, como é que você prova que esse ponto aqui, com essa coordenada x e essa coordenada y, satisfaz a equação da reta? É fácil. A gente faz o seguinte, a gente soma as propriedades que definem cada um dos elementos, tá? Então, o truquezinho para provar isso aí é olhar no que define a propriedade, né? Ou seja, qual a propriedade que cada vetor está satisfazendo, e a gente soma as propriedades. Olha para você ver. Então, dessa propriedade, note que, né? Note que y1 igual a ax1, y2 é igual a ax2. O que acontece se você somar essas duas aqui? Vamos somar elemento a elemento? Soma, vai ficar o quê? Ó? y1 mais y2 vai ter que ser igual ao quê?
vai ser igual a AX1 mais AX2, não é isso? AX2. Não A2, AX2. AX2. AX2, AX2, agora deu certo. Tá vendo que dá para tirar uma evidência aqui? Então, o que a gente tira? A gente tira aqui y1 mais y2 é igual a x1 mais x2. O que você pode dizer disso aqui? Olha para essa informação que a gente tirou. A gente identificou que se o ponto x1, y1 satisfazendo a equação da reta e o ponto x2, y2 satisfazendo a equação da reta, quando a gente soma cada um deles, a gente verificou que o ponto y1 mais y2 x1 e x2, né? x1, x2, y1, y2 também satisfazem a equação da reta. Tá vendo? Está dando exatamente a mesma equação da reta. Então, aqui a gente tem que o vetor V1 mais o vetor V2 também pertencem a W. Tá? Então, se V1 e V2 pertencem a W, a gente acabou de verificar que V1 mais V2 também pertence a W. Verificando que esta propriedade aqui, ó, essa propriedade é satisfeita. Então, né, vamos escrever, né? Então, V1 mais V2 também pertencem a W, tá? Pertencem, né? Que letra ruim. Também pertencem a W. Terminei? Não, eu preciso verificar a segunda aí, né? Qual é a segunda? A segunda é se o... que eu chamei de V1, né? Se V1 é igual a x1, y1 pertence a W, eu tenho que verificar que A vezes V também pertence a W para todo A pertencente aos reais. Como é que eu verifico que essa propriedade aqui é satisfeita? Vou pôr A, não, vou pôr uma outra letra, vou pôr alfa. Porque A vai confundir com o A ali do coeficiente angular. Vou pôr alfa. Alfa aqui vai ser o escalar, vai ser um número, tá? Então, ó, se eu quero verificar que o vetor V de coordenada x1, y1 pertence a W, então eu estou dando um V pertencente a W, eu quero mostrar que alfa vezes V também pertence a W, qualquer que seja o alfa. Como é que a gente verifica que ele vai satisfazer a propriedade de estar sobre a reta? Lembra como é que a gente verificou essa aqui? Para estar na reta, o que eu fiz? Para mostrar que se V1 está na reta e V2 está na reta, como é que eu mostrei que a soma está na reta? Eu peguei a propriedade de cada um deles e somei. Tá? Fiz a soma e verifiquei. Aqui, para mostrar, eu vou multiplicar a propriedade por alfa. Tá? Então, note que como V, que é igual a x1, y1, pertence a W, então, o que ela satisfaz? Satisfaz isso aqui, ó. y1 é igual a A vezes x1. A gente pode fazer o quê? Então, multiplicando ambos os lados por alfa, o que a gente ganha? A gente ganha isso aqui, ó. Alfa y1 igual a A vezes alfa x1, correto? Ó, eu multipliquei por alfa dos dois lados, ficou alfa y1 e aqui ficou alfa AX1. Eu joguei o alfa aqui para ficar perto do x1, então ficou A vezes alfa x1. Quem que é esse elemento aqui, ó? Esse elemento aqui ficou o elemento alfa x1, alfa y1. Esse elemento aqui também pertence à reta, você está vendo?
ele também pertence à reta, porque a reta que você tem aí é a reta y, que é esse vetor todo aqui, igual a vezes x, que é esse vetor todo aqui, tá? Então, isso aqui, que é alfa vezes v, também pertence a w, porque ela satisfaz a propriedade de estar sobre a reta, tá? Então, a propriedade do fechamento foi satisfeita. Logo, a reta passando pela origem é um subespaço vetorial, tá? Bom, vamos fazer um exemplo de que não é um subespaço vetorial. Lembra que eu falei para vocês que antes de fazer a conta aí, eu teria que olhar para o meu conjunto e verificar se o elemento 00 estava dentro dele, e eu disse que a reta que não passa pela origem, ela não satisfaz o axioma do fechamento, porque ela não tem o elemento 00. Então a gente vai mostrar isso aqui agora, ó. Então eu vou mostrar um exemplo de que não é um espaço vetorial. Então, ó, uma reta passando num ponto diferente da origem não é um subespaço vetorial. Então, vou fazer um desenho aqui de uma reta que não passa pela origem. Ó, por exemplo, esta aqui, ó. Então, aqui a gente tem, de fato, esse ponto aqui, B, diferente de 0. Então, se ele não passa na origem, a gente já sabe que não está o elemento 00, não está lá dentro. Então, se eu for tentar mostrar o axioma do fechamento, eu não vou conseguir mostrar, tá? Então, se eu for tentar mostrar o primeiro, já não vai funcionar. Então, se você pegar dois elementos dentro do espaço vetorial aí, você vai ver que a soma não vai estar lá dentro, tá? Você vai verificar imediatamente que a soma não está lá dentro. Então, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, ó, só que a gente procede desse jeito. A gente tenta mostrar que é um espaço vetorial, um subespaço vetorial, mostrando a propriedade do fechamento, e a gente vai verificar que a propriedade do fechamento não funciona, tá? Então, para mostrar que W, o definido, né, sendo a reta que não passa pela origem, basta mostrar que ele não eu esqueci de dizer uma coisa. Para mostrar que W, sendo a reta que não passa pela origem, não é um espaço vetorial, ficou faltando isso aqui, né? Pensei, mas não escrevi. Pela origem, não é um subespaço vetorial. Tá, deixa eu ler de novo aí. Basta mostrar que ele não satisfaz a propriedade do fechamento, tá? Bastava você pegar dois elementos quaisquer lá e verificar que não satisfaz a propriedade do fechamento. Só dois, e aí já estraga a brincadeira da gente. Uma forma de ver também é ver que o 00 não está lá dentro. Também a gente também consegue verificar. Mas eu vou mostrar via ele não satisfazer a propriedade do fechamento. Olha, o conjunto W
ele vai ser definido assim, ó. São xy pertencente a R2, tal que y igual a ax mais b. Para A qualquer e B diferente de zero, tá? O B tem que ser diferente de zero porque a gente está imaginando que a reta não passa pela origem. Então, uma certeza que eu tenho é que o B é diferente de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não é zero. Agora, o A aqui seria qualquer número pertencente ao real. Podia ser, inclusive, zero. A reta y igual a 3, que é a reta assim, ó, y igual a 3, ela é uma reta que não passa pela origem. Então, isso aqui a gente poderia tentar verificar que não é um espaço vetorial. De fato, não é um espaço vetorial mesmo, tá? Então, o A pode ser qualquer coisa, mas o B obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá? O B tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. Então, a propriedade do fechamento, que é a primeira, né? O que eu teria que mostrar? Então, dados V1, que é igual a x1, y1, e um V2, que é x2, y2, pertencente a W, eu teria que mostrar que a soma está lá dentro. Vamos verificar que não está lá dentro? Então, ó, V1, x1, y1, qual propriedade que este vetor satisfaz? Como ele está nesta reta, ele tem que satisfazer a equação da reta, tá? Então, o elemento V1, então, como V1 pertence a W, tá certo? Então, implica que o vetor x1, y1 satisfaz o quê? Y1 igual a x1 mais b. O vetor V2 pertencente a W quer dizer o quê? Que x2, y2 satisfaz y2 igual a x2 mais b. Para a gente verificar que ele satisfaz o I do axioma do fechamento, o que a gente tinha que fazer? O que a gente fez no caso anterior? A gente não somou as duas propriedades? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, a gente vai somar as duas propriedades. Então, somando as propriedades aí, né, que ele tem que satisfazer, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que y1 mais y2 vai ficar igual ao quê? A ax1 mais ax2, que eu coloco em evidência, então vai ficar x1 mais x2. Mas olha o que vai acontecer com o b. Aqui vai ficar b mais b, vai dar 2b. Isso aqui é a mesma equação da reta que esta aqui. É a mesma equação. Olha para as duas para você ver. Ó, a coordenada x, nesse caso aqui, virou x1 mais x2. Lembrando que isso aqui é um x genérico. Se você quiser chamar ele de um x tio, você chama. y1 mais y2, se você quiser chamar ele de um y tio, você chama, sem problema nenhum. Mas o que aconteceu com o coeficiente linear? Ele não é b mais, é 2b. Então, essa equação aqui, ó, não é igual a essa equação. Naquele caso anterior, se a gente lembrar aqui do caso da reta, o que a gente fez? A equação da reta passando pela origem, ela não tem o elemento b nela, o elemento b é zero. Então, quando a gente somou as duas propriedades aqui, ó, eu somei a equação que satisfaz a primeira, a equação que satisfaz o segundo vetor, eu encontrei que y1 mais y2 é igual a ax1 mais x2, ou seja, a coordenada y vai ser igual a vezes a coordenada x. Isso aqui é exatamente a mesma reta y igual a ax. Qual foi aquele problema lá? Qual que foi o problema de não dar certo o fato de que não passar pela origem não é espaço vetorial? Foi exatamente aqui esse b. Então, quando eu somei a primeira com a segunda, eu achei coordenada y igual a vezes coordenada x mais 2b. Então, essa aqui não é a mesma equação da reta que eu tinha anteriormente. Essa reta aqui é uma reta paralela à reta original. Então,
Então, se você soma dois elementos daquela reta, o que vai acontecer? A soma vai estar numa reta que é paralela à reta original, mas ela não está passando em B, ela está passando em 2B. Tá? Então, note que, né? Note que V1 mais V2 não estão em W. Portanto, W não satisfaz o axioma do fechamento e, portanto, não é subespaço vetorial, tá? Então você vê como é que eu tentei mostrar? Eu identifiquei como era a propriedade do conjunto W, verificando como era essa propriedade do conjunto W, eu verifiquei que a soma falha em satisfazer esta propriedade. Tá bem? Vamos lá fazer mais exemplos, né? Então a gente vai aprendendo por exemplos. Eu acho uma forma boa da gente aprender, né, o conceito, que esse é um conceito que é basicamente coisa conceitual mesmo, né? Ainda hoje a gente vai fazer mais contas mesmo, né? Mas o conceito de subespaço ainda é um conceito teórico, né? Bastante teórico, como eu disse para vocês na aula passada, né? Esse conceito mais teórico às vezes causa bastante ojeriza por parte dos alunos, mas ela faz parte da matemática, ela é importante dentro da matemática, né? Os conceitos abstratos para a gente conseguir generalizar mais problemas, mais modelos, mais questões, né, para a gente poder enxergar mais longe. Bom, então vamos lá. Ó, o próximo exemplo, agora eu fiz da reta, eu vou fazer do plano, né? Um plano passando pela origem é um espaço vetorial, mas um plano que não passa pela origem não é um espaço vetorial. Aqui também vou fazer o plano em R3, tá? Ó, então vamos fazer o plano em R3. Tá bom? Para usar a equação cartesiana do plano, ao invés de precisar usar a equação na forma não cartesiana, que é a forma paramétrica, como vocês têm lá na matéria mais atrás. Mas vamos imaginar que ele está em R3. Como é que é a equação de um plano R3, hein? Ó, a equação do plano, só para lembrar, né? A equação do plano em R3 é assim: Z igual a AX mais BY mais C. O que corresponde à coordenada, a essa quantidade C aqui, né? A constante C. O que ela corresponde? Ela indica aonde o plano está cortando no eixo Z, tá? Então é a mesma coisa do caso da reta. Lembra o elemento B, que é o elemento que não multiplicava pela incógnita nenhuma, ele era o coeficiente linear. Ele estava dizendo como a minha reta corta o eixo Y. Aqui no caso do plano, quem identifica onde o plano corta o eixo Z, porque agora é o Z que está cortando, é o C. Então, quando o C for diferente de zero, o plano não passa pela origem. Ele vai passar, sei lá, num ponto qualquer aí, ó. Então, essa aqui é C, ó. Onde ele corta o eixo Z, isso vale C. Quando o C for igual a zero, o meu plano vai passar onde? Ele passa exatamente pela origem, tá? Se o C for igual a zero, o ponto 0, 0 satisfaz essa equação. É só olhar lá, ó. Depois eu apago. Se o C for igual a zero, perceba que o ponto 0, 0 e 0 satisfaz essa equação, que é só substituir lá para você ver. Vai ficar o quê? Vai ficar 0 no lugar do Z, A vezes 0, mais B vezes 0. Vai dar o que aqui? Vai ficar 0 igual a 0, ok. Agora, se o C for diferente de 0, imagina que fosse assim, né? Se fosse igual a 1,
Então, ficaria z igual a x mais by mais 1. Então, aonde que o meu plano ia passar quando o x fosse 0 e o y fosse 0? Então, ele ia passar no ponto 0, 0, 1. Então, para satisfazer isso aqui, o z valeria quanto? 1. Tá bem? Então, é a mesma situação. Um plano só passa pela origem, tá? Só passa pela origem se o coeficiente linear dele for o quê? For 0, ou seja, se o c for igual a 0. Então, deixa eu colocar esse comentário, né? Então, um plano passando na origem, a origem R3 é 0, 0, 0, tá? Tem equação assim, ó. Z igual a x mais b, tá bem? Ó, só assim, não tem C. Então, você já vai começando a identificar o que eu vou fazer, né? A gente já começa a identificar o que a gente vai fazer lá na conta para mostrar a propriedade. Olha, é muito parecido com o caso da reta. Então, para a gente mostrar a propriedade do fechamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou identificar quem é meu espaço W aí, tá? Meu subespaço vetorial que eu quero provar. Quem que é? Então, os elementos aqui são x, y e z pertencente ao R3. Qual a propriedade que W satisfaz? Né? É uma propriedade mais específica. Ele não é todo elemento de R3, como não era no caso anterior, lá nos exemplos anteriores. No primeiro caso que eu fiz, era xy que estava em R2, mas ele tinha que satisfazer uma propriedade que ele tinha que estar na equação da reta, que era esse caso aqui, né? Vamos só lembrar de novo aí. Então, para identificar o espaço W, o que eu fiz? Eu não peguei todos os elementos em R2, eu peguei os elementos em R2, mas com a ressalva que ele estivesse na equação da reta, olha. Então, este aqui são os elementos que estão em R2, mas estão na reta que passa pela origem. Aí, no segundo exemplo, quem que era o meu espaço W? Também é os elementos x, y pertencente ao R2, qualquer um? Não. Ele tinha que estar numa reta que passa num ponto diferente da origem. Ó, o B tem que ser diferente de 0. E aqui, como é que eu vou classificar o meu espaço W aqui? Ele é todo elemento de R3? Não. Eles são os elementos de R3 que estão num plano que não passa, que passa pela origem, né? Então, aqui vai ter que satisfazer o quê? Z vai ser igual a AX mais BY para qualquer A e B pertencente a reais, né? Para qualquer A e B pertencente aos reais. Aí tem C aqui? Não. C já é 0, já está anulado. Tá bem? Então vamos lá. Como é que a gente vai provar a propriedade do fechamento? Então, provando a propriedade do fechamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos dentro de W. Então, primeiro, né? V1, que tem coordenadas x1, y1, z1, e V2 com coordenadas x2, y2, z2, pertencente a W, e vou mostrar que a soma está lá dentro, tá? E tenho que mostrar que V1 mais V2 pertence a W, tá? Eu tenho que mostrar isso. Então, como é que eu faço? Vamos lá, seguindo a receitona de bolo. Eu vou identificar qual a propriedade que V1 está satisfazendo. Então, ó, se V1 pertence a W, então quer dizer o quê? Quer dizer que as coordenadas de V1 satisfazem essa equação aqui. Então, a gente sabe que Z1 é igual a AX1 mais BY1. Ou seja, a coordenada Z vai ser igual a A vezes a coordenada X mais B vezes a coordenada Y. V2 pertencente a W. O que a gente tem? A gente sabe que V2, dada por essas coordenadas aqui, ela tem que satisfazer a equação do plano. Então, ou seja, Z2 é igual a x2 mais by2. Olha lá que legal.
Adivinha o que eu vou fazer aqui? Eu não quero mostrar que a soma está lá dentro. Ó. Eu peguei V1 e V2 lá dentro. Eu não quero mostrar que a soma está lá dentro. Então, o que eu faço? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou vir aqui e vou somar cada uma das equações separadamente. Então, ó, somando as equações, o que a gente ganha? Vamos somar aqui? Vai ser termo a termo mesmo, né? Ó. Vai ficar o quê? Z1 mais Z2. Vou colocar aqui, ó. Z1 mais Z2. Essa aqui é uma coordenada Z genérica, porque a gente está somando Z mais Z, vai dar uma coordenada Z. Olha aqui, ó. Aqui não tem AX1 mais AX2, então já posso tirar o A em evidência. Então vai ficar A, X1 mais X2, mais BY1 mais BY2. Não vai ter B nos dois, então vai ficar B, Y1 mais Y2. Olha para a soma que você ganhou aí na soma. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a soma, quando eu somei os elementos termo a termo, eu descobri que Z1 mais Z2, ou seja, a coordenada Z, é igual a vezes a coordenada X mais B vezes a coordenada Y. Então, o que você pode dizer do vetor formado por V1 mais V2? V1 mais V2, ele satisfaz a equação do plano. Ele está satisfazendo esta equação. Ou seja, V1 mais V2 pertence ao quê? Pertence a W. Tá? Então, para a gente fazer essa demonstração, o que a gente fez? A gente somou o termo a termo. Olha lá que legal. Então, a gente pegou a propriedade de W e somou a propriedade W e chegou nesse termo aqui. Então, vamos só escrever, né? Então, note que V1 mais V2 é igual a x1 mais x2, né? Que é a coordenada, vamos pôr na ordem correta, né? x1 mais x2, né? Que eu estou pegando essa coordenada aqui mais essa. y1 mais y2, z1 mais z2. Pertence a W, pois também satisfaz a equação do plano. Tá? Legal. Agora vamos verificar que ele satisfaz a segunda propriedade do fechamento. Qual que é a segunda propriedade do fechamento? É mostrar que se eu der um vetor V lá dentro, quando eu multiplico por um elemento alfa, também está lá dentro. Então, a segunda propriedade é... Então, dado V1, que é igual a x1, YZ1 pertencente a W, temos que verificar que alfa V1 pertence a W para todo alfa pertencente ao reais. Ou dizer em matemática para todo é a mesma coisa que qualquer número real, tá? Para todo e qualquer é a mesma coisa, tá bem? Então, como é que a gente verifica isso aqui? Se a gente lembrar como a gente fez no caso anterior, lá, eu vou pegar qual propriedade que V1 satisfaz e vou multiplicar esse V1 por alfa. Só para lembrar, se V1 for x1, y1 e z1, quem seria alfa vezes V1? Alfa vezes V1 seria alfa x1, alfa y1, alfa z1, certo? Ou seja, multiplicar um vetor por um número é multiplicar cada coordenada desse vetor. Então, eu vou ter que verificar que o vetor alfa x1, alfa y1 e alfa z1 também satisfaz a equação do plano. Mas como é que eu provo isso, né? Então, note que V1 pertence a W, ou seja, satisfaz o que V1 satisfaz? Satisfaz que Z1 é igual a AX1 mais BY1. Faltou um. Não, faltou um.
Aí o que eu faço? Eu não quero mostrar que alfa V1 está lá dentro, ou seja, que essas coordenadas aqui, elas satisfazem a equação do plano. O que você faz? Você vem aqui na equação do plano e multiplica por alfa dos dois lados. Então, ó, multiplicando por alfa aqui e por alfa aqui, ó, você vai ganhar o quê? Vai ficar alfa Z1 igual a alfa x1 mais b alfa y1. O que você percebe aqui? Você acabou de ver que o vetor alfa z1, alfa x1, alfa y1 e alfa z1, ele também satisfaz a equação do plano original que você tinha. Ou seja, o vetor alfa x1, alfa y1 e alfa z1 também pertence ao espaço W, tá? Então, né? Vou escrever, né? Então, o vetor alfa v1, que é alfa x1, alfa y1 e alfa z1, também pertencem a W. Logo, W satisfaz a propriedade do fechamento e, portanto, é um subespaço vetorial. Olha, eu vou deixar para vocês pensarem como exemplo, como exercício, né? Exercício, mostre que o plano que não passa pela origem, não é espaço, não é subespaço, né? Não é subespaço vetorial. Como é que você prova que ele não é subespaço vetorial? Você vai fazer a mesma coisa que foi feito no caso da reta. A mesma coisa. Você não vai mostrar que W não satisfaz um axioma, tá? Ele não satisfaz o axioma do fechamento. Então, por exemplo, você vai mostrar que se você pegar dois elementos lá dentro, a soma não está lá dentro. Já é suficiente para você mostrar que o W não é fechado em relação à soma. Só um detalhe. Como é que é a equação de um plano passando por um ponto que não é a origem? Então, a equação de um plano passando por um ponto que não é a origem é assim, é z igual a x mais by mais c. E o c aqui, com certeza, tem que ser diferente de zero, tá? Porque se ele não passa pela origem, o c é diferente de zero. Se ele passa pela origem, o c é igual a zero. Então, como é que você identifica o espaço definido por essa equação aqui? São o quê? São x e y pertencente a R3, tal que z é igual a x mais by mais c, a e b são quaisquer reais e c ele é diferente de zero. Então, esta é a forma que você identifica esse conjunto aqui, que é formado pelos elementos dentro do plano que não passa pela origem. Então, vou deixar como exercício para vocês verificarem que ele não satisfaz a propriedade do fechamento. Então, basta uma delas, né? Então, basta você pegar dois elementos dentro de W e mostrar que a soma não está lá dentro, tá? Uma outra forma de ver isso também, lembra que eu falei para vocês? Para um conjunto ser um subespaço vetorial, o zero tem que estar lá dentro. Então, claramente, como eu identifiquei para vocês, o zero não está aqui dentro. Quem seria o zero desse espaço vetorial? Seria 0, 0, 0. Se você colocar 0, 0 em z, 0 em x e 0 em y, você acharia que o c é igual a 0. Mas o c não pode ser 0, tá? Porque é uma hipótese que a gente está fazendo. Então, a gente já vê que ele não pode ser um subespaço vetorial. Mas eu vou deixar para vocês como exercício para vocês fazerem. Vamos fazer mais exemplos aí? Tem vários exemplos. Ó.
Agora, os elementos anteriores aí eram reta, plano. Agora eu vou fazer um que envolve matriz. Então, o exemplo 5 é: o espaço das matrizes que são simétricas é um espaço vetorial. Tá? O que é matriz simétrica? Só para a gente lembrar, o que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é aquela que é igual à transposta dela. Tá? Então, a matriz só pode ser simétrica se ela é igual à transposta dela. Então, vamos dar um exemplo, ou classificar uma matriz que seja simétrica. Ó. Uma matriz 2 por 2 ela é assim. Então, se M é uma matriz 2 por 2 ela tem essa forma aqui. Ó. Ela é A11, A12, A21, A22. Essa é a forma genérica de uma matriz simétrica, de uma matriz geral. Não simétrica, uma matriz geral. Eu quero identificar como é que seria a forma geral de uma matriz simétrica. Então, o que eu tenho para uma matriz simétrica? Uma matriz é simétrica quando ela é igual à transposta dela. Então, vamos pegar a transposta dessa matriz M. Então, o M transposto, que a gente põe um tesão em cima, vai ficar o quê? A gente vai pegar o que é linha vira coluna, então vai ficar A11, A12, A21, A22. Então, essa aqui é a transposta dela. O que acontece para uma matriz ser simétrica? Então, para M ser simétrica, é necessário que M igual a MT. Por enquanto eu não estou resolvendo o problema ainda não, tá? Eu não estou mostrando que as matrizes simétricas são espaço vetorial. Por enquanto eu estou identificando o que é uma matriz simétrica 2 por 2, tá? Só estou fazendo isso por enquanto. Então, a matriz M, para M ser simétrica, é necessário que M é igual ao M transposto. Então, a gente pega aí com o M, que é A1, A12, A21, A22, e iguala a transposta, que é A11, A21, A12, A22. Quando que duas matrizes são iguais? Duas matrizes só são iguais se elas forem elementos a elemento. Então, igualando aqui, eu tenho que A1 é igual a A1, beleza, isso aqui não me dá nada como informação, mas se você pegar essa e igualar essa, você tem uma verdade sendo satisfeita, aqui ok. A12 vai ser que ser A21. Opa, aqui já é uma identidade que eu tenho que satisfazer. Então, A12 vai ter que ser igual A12 vai ter que ser igual a A21. Aqui eu vou ter que A21 igual a A12, que é a mesma coisa que está ali, né? Ó. A21 igual a A12 e finalmente A22 igual a A22. Então, olhando para a definição de simetria de uma matriz 2 por 2, o que a gente consegue identificar? Então, uma matriz vai ser simétrica, uma matriz 2 por 2 vai ser simétrica se este elemento aqui for igual a este. Tá? Então, só vai ser simétrica, a matriz 2 por 2 vai ser simétrica quando o elemento da posição A12 for igual ao da posição A21. Essa é a informação que a gente tem, essa aqui, ó. Então, um exemplo de uma matriz simétrica 2 por 2. Um exemplo. M igual a 1, 3, 1 e 1. Essa é simétrica 2 por 2, porque esse elemento é igual a esse aqui. Um outro exemplo. 7, 4, menos 1, menos 1. Essa é simétrica, porque este elemento é igual a esse aqui. Você está vendo que na diagonal, eu não quero nem saber o que tem na diagonal principal aqui. Eu só preciso olhar aqui, né? Então, para a matriz ser simétrica, esse elemento tem que ser igual a esse aqui. Tá? Então, a gente já identificou o que é uma matriz simétrica. Então, a matriz simétrica, se a gente quiser escrever, então, M é simétrica se tiver a forma geral assim. Então, M vai ser um A1, A22. Vamos pôr um elemento aqui, vou chamar de B aqui, ó. PB, pronto. Esse aqui igual a esse aqui, ela vai ser simétrica. Tá? Então, quem é o espaço... Por enquanto, eu só
fiz a classificação do que vem a ser simétrica, só lembrando lá o que é simetria por enquanto até agora. Como é que a gente define o espaço das matrizes simétricas 2×2? Então, ó, o conjunto das matrizes. Agora que eu vou começar a resolver o problema mesmo, tá? Eu vou vamos deixar ele aqui em vermelho, né? Então, até aqui, vou escrever aqui, né? Até aqui foi a classificação de matriz simétrica. Ó, agora eu vou começar a resolver, só para lembrar isso aqui. Então, vamos lá. Então, ó, o conjunto das matrizes simétricas é definido assim, ó. Então, W são os elementos da forma A11, B, B, A22, tá certo? Tal que A1, A22 e B são números reais quaisquer, tá? Então, se a gente quiser uma matriz simétrica, ela tem que ser assim. O que eu tenho que mostrar? Se eu conseguir mostrar que a soma de matrizes simétricas é simétrica e a multiplicação de uma matriz simétrica por um número continua sendo simétrica, então quer dizer que esse conjunto W ele é fechado em relação à soma, tá certo? A soma é a multiplicação, né? Então ele satisfaz o axioma do fechamento e logo ele é um subespaço vetorial. Então, para mostrar que W é um subespaço vetorial, temos que mostrar o axioma do fechamento. Então vamos lá? Qual que é a primeira coisa? Então do V1, como é que é V1? V1 é uma matriz agora, tá? Então é um A1, B, B, A22 e o V2 vai ser uma outra matriz. Vamos lá. Aqui eu usei AB, vamos pôr C11, D, D, C22, tá? Só para trocar a letra. Então, eu dou dois elementos pertencentes a W e eu tenho que mostrar que a soma, né? E tenho que mostrar que V1 mais V2 pertence a W, tá certo? Só pegar e somar, né? Vamos somar V1 mais V2? Aqui é até mais fácil que aquele anterior, porque a gente já tem quem são os elementos aí bonitinho. Aqui é A1B, BA22 mais C1D, D, C22. Como é que é a soma de matrizes? A soma de matrizes é feita elemento a elemento. Então vai ficar o quê? No primeiro elemento, A1 mais C1. No outro vai ficar B mais D. Embaixo vai ficar B mais D. E aqui vai ficar A22 mais C22. Opa! O que a gente pode dizer dessa matriz aqui? Olha para você ver, para ser simétrica, basta que este elemento seja igual a esse. Se eles são iguais, são. Ó. Aqui é B mais D, aqui é B mais D. Então, o que você pode dizer dessa matriz? Essa aqui também é simétrica. Na verdade, soma de matrizes simétricas também é simétrica, qualquer que seja a matriz. Pode ser 3×3, 4×4 e assim sucessivamente. Mas aqui eu fiz um exemplo específico 2×2 para ficar mais concreto para vocês. Então, ó, a gente percebe que se V1 é simétrico e V2 é simétrico, a soma também é simétrica. Então, quer dizer que isso aqui pertence a W, porque é simétrica. Tá? Então, só como observação, né? A soma de matrizes simétricas é simétrica. Eu podia ter dito isso aqui desde o começo, mas eu quis construir para vocês um exemplo mais concreto, tá? Mas eu vou colocar isso como observação. No futuro, se vocês verem uma matriz N por N simétrica, aí vocês podem, o espaço, né? Mostrar que o espaço N por N é de matrizes simétricas, é um subespaço vetorial, é só usar o fato que a soma de matrizes simétricas é simétrica. Isso é uma propriedade. E a segunda propriedade, eu tenho que mostrar que
dado V pertencente a W, então alfa vezes V também pertence a W. Também é outra informação que eu já podia ter dito para vocês, que quando você pega uma matriz simétrica e multiplica por qualquer número, ela continua sendo simétrica. Tá? Então, aí satisfaria o axioma do fechamento direto, e aí a gente não precisava fazer conta nenhuma. Mas como eu disse para vocês, eu quis fazer um exemplo um pouquinho mais concreto. Então vamos lá. Como é que é o V1? O V1 é A11, B, A22. Quem seria o alfa V? V1, né? O alfa V1 seria alfa A11, alfa B, alfa A22. Olha para você ver o que acontece, ó. É simétrica? É. Para ser simétrica, esse elemento tem que ser igual a esse. Então, o que acontece aqui? Isso aqui também pertence a W. Então, W satisfaz o axioma do fechamento e é um subespaço vetorial. Tá bem? Agora um exemplo de uma matriz que não é um subespaço vetorial. Olha, o espaço das matrizes invertíveis ele não é um subespaço vetorial. O professor, Diga? para ser um subespaço vetorial, não tem que dar um espaço vetorial inicial? Por exemplo, igual antes, dava que, por exemplo, um conjunto é um subespaço vetorial dos números reais, certo? Não Isso. tem que fazer isso sempre ou não precisa? A gente tem que fazer isso sempre, mas em qual espaço que as matrizes simétricas moram? Elas moram no espaço das matrizes. E eu sei que o espaço das matrizes é um espaço vetorial. Então, sim, para um conjunto ser um subespaço vetorial, ele tem que ser um subconjunto de um conjunto que é um espaço vetorial. Então, neste caso aqui, o espaço das matrizes ele é um espaço vetorial. E aí eu estou pegando como subconjunto o espaço das matrizes simétricas. Eu mostrei na aula passada que o espaço das matrizes é um espaço vetorial, tá certo? Então, por isso que eu já estou usando que isso aí é verdade para poder fazer neste exemplo aqui, tá? Porque Ah, as então beleza. matrizes simétricas elas são subconjunto do espaço das matrizes, tá? Tá, certinho então. Mas Obrigado, obrigado professor. pela pergunta. É verdade isso que você falou, tá? Só que aqui, para identificar a matriz simétrica, ficou bem mais simples, porque da matriz simétrica eu consigo exibir o elemento especificamente, olha. Então, eu já consigo exibir o elemento especificamente. Agora, se você quisesse escrever isso aqui de modo mais aberto, você escreveria assim, ó, com mais detalhes. Quem é o espaço W? O W são as matrizes da forma A11, A12, A21, A22, pertence aos espaços das matrizes 2 por 2, tal que o A22 é igual ao A21. Não é muito mais chato escrever isso aí? Eu acho, né? Deixa eu escrever para você ver o que eu estaria dizendo. Uma outra forma de escrever o W seria assim também, ó. W são as matrizes A11, A12, A21, A22, pertencente aos espaços das matrizes 2 por 2, né? Tal que A12 é igual a A21. Olha como é que isso aqui é mais difícil da gente identificar do que isso aqui. Aqui eu já estou exibindo. Aqui eu já resumi essa propriedade aqui, tá? Quando eu escrevi desse jeito. Tá bem? Então, Certo. eu, Tá. quando a gente consegue, sempre que for possível, você exibir um elemento de um subespaço de maneira explícita, como eu fiz aqui, faça isso, porque quando você for fazer a conta, Vai somar facilitar. ou multiplicar é só somar o elemento, né? E multiplicar o elemento. Aí você não vai precisar
fazer como eu fiz no caso anterior, no qual eu tive que somar a propriedade e multiplicar a propriedade. Então aqui fica mais fácil. Por isso que eu fiz antes, né? Antes de começar a fazer o problema, eu identifiquei o que era uma matriz simétrica 2 por 2 e já coloquei o espaço definido desse jeito aqui, porque qualquer elemento no espaço 2 por 2 já tem essa carinha aqui, sendo simétrica já é assim, tá? Agora, o próximo exemplo eu vou ter que usar por propriedades, tá? Porque eu não vou conseguir exibir de modo claro, né, quem é o elemento do espaço das matrizes invertíveis. Como é que é uma matriz invertível? Uma matriz que é invertível, ela pode ser... ela não tem uma cara específica, mas ela tem uma propriedade específica, tá? Qual a propriedade de toda matriz que admite inversa? Lembra lá quando a gente fez as contas de matriz inversa? Uma matriz vai admitir inversa se o determinante dela for diferente de zero. Então a gente pode classificar uma matriz que é invertível pelo determinante dela. Então, se o determinante for diferente de zero, a matriz já é invertível, tá? Então uma matriz, né? Então, vou só colocar essa observação, ó. Observação. A gente já viu isso, mas eu vou colocar de novo. Como é que a gente estabelece conhecimento na cabeça? É ficar repetindo, tá? É igual o Silvio Santos fala, né? O Silvio Santos ele diz que ele repete 3 vezes a mesma coisa, porque em 3 vezes a pessoa compreende o que ele quer dizer. Às vezes a gente tem que repetir mais do que 3 vezes, mas pelo menos 3 vezes é uma quantidade boa, tá? Então, ó, uma matriz será invertível se determinante, uma matriz A, né? Vou dar um nome para ela para ficar mais fácil. Uma matriz A será invertível se determinante de A for diferente de zero e reciprocamente, né? A gente pode usar palavra bonita, tá? Gastando português. E reciprocamente, se determinante de A for diferente de zero, então A é invertível. Isso aqui em matemática chama condição C e somente C. Ou seja, se A for invertível, então o determinante é diferente de zero. Se o determinante for diferente de zero, o A é invertível. Uma coisa implica a outra, tá? Então, para a gente classificar uma matriz que é invertível, a gente vai ter que usar a via determinante, tá? Então, só para lembrar aí. Então, como é que é o espaço das matrizes invertíveis? Então, o espaço W aí, né, das matrizes invertíveis seria o quê? Agora eu vou ter que usar a via propriedade. São as matrizes M, pertencente ao espaço M por N, né, uma matriz quadrada qualquer, no espaço N qualquer, tal que determinante de A, de M, né, não A, né, M, seja diferente de zero. Então, o W vai ser essa aqui, ó. O W, como é que são os elementos de W? Os elementos de W são uma matriz da forma N por N, eu não falei qual era o tamanho da matriz, eu não falei que era 2 por 2, nada disso. De modo que o determinante de M é diferente de zero. Perceba o seguinte, eu quero mostrar que esse espaço aqui não é um espaço vetorial. Uma forma de mostrar que um espaço não é um espaço vetorial é mostrar que ele não satisfaz o axioma do fechamento, tá certo? Ou mostrar que o 0, 0 não está lá dentro. Também é. Se ele furar do 0, 0 não está lá dentro, também é uma forma de mostrar que um espaço, que um subespaço, que um conjunto não é um subespaço vetorial, tá? Também é uma forma. Só para lembrar, quem é o elemento nulo ou elemento neutro da soma no espaço das matrizes? O elemento neutro da soma dos espaços das matrizes é a matriz 0, 0. Então, só como observação também, lembrando aí, né? Então, a gente vai fazendo várias lembranças. O elemento nulo do espaço das matrizes, quem que é o elemento nulo do espaço das matrizes?
é essa pessoa aqui, ó. É a matriz formada de zeros. É zero, tudo zero. Zero, tudo zero. É a matriz formada de zeros. Eu pergunto para você, qual o determinante dessa matriz aqui? O determinante da matriz formada só de zeros é zero. Tá? Então a matriz 0, 0 é invertível? Não, de jeito nenhum. A matriz 0, 0 ela não é invertível. Então o que você já pode dizer? Opa, o elemento 0 não pertence ao espaço das matrizes invertíveis. Então, as matrizes invertíveis não serão subespaço vetorial. Então, a gente já verifica que ela não é um subespaço vetorial, verificando que o zero não está lá dentro. Se a gente quiser utilizar o axioma do fechamento, não sei se vocês lembram, inclusive tem numa lista no qual o determinante, né, a gente vai calcular o determinante de uma soma de matrizes. O determinante de uma soma de matrizes não é igual ao determinante da soma, né? Se eu pego uma matriz A, pego o determinante de A mais o determinante B, o determinante de A mais B não é igual o determinante. Isso aqui não é verdade, né? Ó, determinante de A mais B, ele não é, em geral, ele é diferente do determinante de A mais determinante de B, tá? Então é difícil a gente identificar isso com relação à soma. Mas tem uma que é fácil. Qual que é fácil? Essa aqui, ó. Quando você pega uma matriz N por M, você pega K vezes A, qual que é a propriedade? O K sai para fora, então, inclusive é um exercício que eu tinha deixado lá para vocês fazerem na lista. Quando o K sai para fora, isso aqui, se a matriz for N por N, aqui vai ficar K elevado a N, determinante de A. Isso é verdade. Então, neste caso específico, para a gente mostrar que não satisfaz a propriedade do fechamento, ao invés de eu mostrar que ele não satisfaz a soma, eu vou mostrar que ele não satisfaz o produto, que é mais fácil de eu identificar. Tá certo? Então, às vezes, a gente tem que jogar com o que a gente sabe de propriedades aí. Tá? Então, ó, deixa eu circular isso aqui, né? Só pra gente, isso aqui foi para lembrar, né? Então, ó, vamos mostrar que W não satisfaz a propriedade do fechamento. Tá? De fato, então, dado um M pertencente a W, o que eu sei? Determinante de M vai ser diferente de zero. Para esse M aqui, para o W ser fechado em relação à multiplicação, teria que acontecer o quê? Eu teria que multiplicar M com qualquer número e ainda ele teria que pertencer a W. Qual número que eu vou multiplicar M aí para estragar a brincadeira? Por zero. Então, se eu pegar... Então, note que 0 vezes M vai dar o que aqui? Vai dar a matriz 0. Qual o determinante de 0 vezes M? Isso aqui vai dar 0, tá? Porque o 0 sai para fora, né? Então vai ficar 0 vezes determinante de M. 0 vezes determinante de M dá 0. Então o que eu posso dizer da matriz 0 vezes M? Ela não pertence a W. Se o W satisfizesse o axioma do fechamento, ele teria que pertencer a W. Então, como 0 vezes M não pertence a W, quer dizer que W não é fechado com relação à multiplicação. Você fala, professor, mas foi só um número que você mostrou que não pertence. Não importa. Se eu mostrar um, já desgracei tudo, tá? Já estraguei aí a propriedade do fechamento. Então, quando a gente quer mostrar que não satisfaz, basta mostrar um exemplo que não satisfaz. Tá? Não precisa mostrar uma coisa genérica, infinita, não. Basta mostrar um. Para mostrar que ele satisfaz, você tem que mostrar que satisfaz todos. Ou de modo genérico, que satisfaz todos. Como eu faço aí de modo genérico. Mas para mostrar que não satisfaz, basta um. Se um estragar, já estraga a brincadeira. Então aqui é o que estraga, né? Então note que a matriz 0 vezes M não pertence a W. Portanto, W
não é fechado com relação à multiplicação, ou seja, não satisfaz o axioma do fechamento. Aí você fala, professor, eu preciso escrever tudo isso quando eu for resolver algum exemplo? Não, eu estou fazendo para explicar. Mas se você chegar e falar assim, ó, não satisfaz, não é um espaço, subespaço vetorial, já tá bom, tá? Para mim, se você já identificou que ele não satisfaz a propriedade, já estou bastante satisfeito. Então, não satisfaz o fechamento, portanto, W não é subespaço vetorial. Tá? Vamos ver o próximo exemplo aí. Os polinômios. O espaço dos polinômios. Para lembrar aí, né? Numa aula anterior, que foi a aula passada de álgebra linear, eu mostrei que o espaço das matrizes, desculpe, das funções, elas formam um espaço vetorial. Um polinômio, ele é uma função também, é uma função mais simples, tá? Ele é um caso particular de função. Como é que é um polinômio de grau menor ou igual a n? Então, um polinômio de grau menor ou igual a n, ele tem a seguinte forma, né? Ele é assim, ó. Um polinômio, ele é da forma a0 mais a1x mais anxn, tá? Então, esse polinômio aqui tem grau menor ou igual a n. Você fala, professor, por que grau menor do que n? Porque se o an for igual a zero, por exemplo, ele vai ter um grau menor do que n. Como é que a gente classifica o grau do polinômio? O grau do polinômio é classificado pelo maior coeficiente, pelo maior expoente que tem o polinômio. Então, um exemplo, né? Esse polinômio aqui. Qual o grau desse polinômio aqui? Você olha para o maior deles, aqui no caso é 3, então esse polinômio tem grau 3. Se eu pego aqui um polinômio, sei lá, polinômio x quadrado mais 100x mais 1. Qual o grau desse polinômio? Não importa quem multiplica x. O importante aqui, ó, é o expoente, tá? Então esse polinômio tem grau 2. Como é que a gente classifica então um polinômio? Ele é o maior grau que aparece no polinômio. Aí você fala, professor, mas por que você colocou. Por que você não diz então que esse polinômio aqui tem grau exatamente n? Você está dizendo que o grau é menor ou igual a n. Por que não diz quem é o a? O an? O an podia ser zero, tá? Então, aqui, ó, o AI, tal que AI é qualquer número real. Para I igual a 0, 1, 2 até n. Aqui a forma enxuta dizer que A1, A2 até a n pertence aos reais. Tá? É a mesma coisa, dizer que a AI pertence aos reais, tal que I varia de 0, 1, 2 até n, é a mesma coisa que dizer isso aqui. Ó. A1, A2 até a n pertence aos reais. Pode escrever de qualquer jeito, né? Ou assim eu também eu gosto, qualquer uma das duas formas pode. Eu gosto mais assim, eu acho mais elegante essa aqui, mas essa aqui também pode, tá? Então, um polinômio de grau menor ou igual a n tem essa cara aqui, tá? Essa é a forma que é dada por um polinômio. Então, como é que eu vou definir então o espaço W dos polinômios de grau menor ou igual a n? Ele é assim, ó, W vai ser o quê? Vai ser os polinômios, né, os p de x da forma a0 mais a1x mais a nxn, tal que a0, a1 até a n pertence a R. Olha para você ver, aqui eu já exibi quem é o elemento. Diferentemente do caso anterior, que eu não exibi o elemento. Eu exibi
a propriedade do elemento. Das matrizes simétricas, eu exibi o elemento. Do plano, eu exibi a propriedade que o elemento satisfaz. Então, algumas vezes a gente consegue exibir o elemento, algumas vezes a gente exibe a propriedade que o elemento satisfaz. Tá certo? Então aqui vai ficar mais fácil da gente provar a propriedade do fechamento. Porque eu já exibi quem é um polinômio de grau menor ou igual a n é assim. Tá? Então vamos lá. Então, vamos mostrar que W satisfaz a propriedade, o axioma, né? O axioma do fechamento. Então vamos lá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar dois elementos pertencentes a W, então eu vou pegar um V1 e V2 pertencente a W e vou mostrar que a soma está lá dentro. Você fala, professor, quem que é o vetor V1 aqui agora? O vetor V1 é um polinômio, tá? Quem é o V1? É um polinômio. É um A0 mais A1x mais um ANxN. E o V2? Quem é o V2? Ah, não vou usar a mesma letra, né? Vai ser o quê? Um B0 mais B1x mais um BNxN. Eu quero mostrar que a soma está lá dentro, não quero? Quero mostrar. Então, se eu pegar V1 mais V2, quem vai ser V1 mais V2? É só somar esses dois vetores aqui. Como é que é a soma de polinômios? A soma de polinômios é feito grau a grau. Então, esse aqui que não tem nada nele é o grau 0. O próximo coeficiente ele está associado ao grau 1. O próximo estaria ao grau 2, seria um A2x². Até o último AN está associado ao grau N, tá certo? A mesma coisa para o B. Então, quando eu somar esses dois polinômios, eu vou somar A0 mais B0, mais os dois que multiplicam x, então vai ficar A1 mais B1, vezes x. O outro, A2 mais B2, vx². Até o último, AN mais BN, xn. O que você acabou de perceber aqui? Você pegou dois polinômios de grau menor ou igual a n, somou e deu o quê? Um polinômio de grau menor ou igual a n de novo. Então, V1 e V2 pertencente a W implicou o quê? Que V1 mais V2 também pertence a W. Olha lá. Pois V1 mais V2 é um polinômio de grau menor ou igual a n. O segundo é o quê? Eu vou pegar um V1 e vou multiplicar ele por um alfa, né? V1 vai ficar o quê? Pertencente a W, né? E vou multiplicar ele por um alfa. Então, V1 é esse aqui, né? É o A0 mais A1x mais ANxN. Multiplico ele por alfa. Ó. Alfa vezes V1 vai ficar o quê? Alfa vezes A0 mais alfa A1 vezes x até alfa ANxN. O que você tinha? Você tinha um polinômio de grau menor ou igual a n. Quando você multiplica por um alfa, você continua tendo um polinômio de grau menor ou igual a n. Mudou a estrutura do polinômio? Não. Ele continua sendo um polinômio de grau menor ou igual a n. Você está escrevendo da mesma forma. Tá certo? Então, isso aqui também pertence a W. Então, note que W é um subespaço vetorial, pois satisfaz a propriedade o axioma, né? O axioma do fechamento.
bem? Um comentário aqui é o seguinte, aqui o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n é um espaço vetorial. Mas você poderia perguntar, professor, e o espaço dos polinômios com grau exatamente n é um espaço vetorial? Deixa eu continuar aqui, né? Então, você poderia dizer assim, professor, se eu falasse assim, ó, o espaço dos polinômios de grau exatamente 2 é um espaço vetorial? Aí não vai ser. Por que não vai ser? Porque quando você faz soma de polinômios, você pode pegar um polinômio de grau 2, somar com um polinômio de grau 2 e pode dar para você um polinômio de grau 1. Tá? Então, o grau do polinômio, quando você soma dois polinômios, ele não necessariamente precisa dar o mesmo grau que você tinha. Então, se fosse um polinômio de grau exatamente n, não é um espaço vetorial. Porque quando você soma dois polinômios de grau exatamente n, pode dar um polinômio de grau diferente de n. No caso diferente, eu digo menor. Nunca maior. Maior não dá. Se você pegar um polinômio de grau 2 mais um polinômio de grau 2, pode dar um polinômio de grau 1, pode dar um polinômio de grau 0, mas não dá nunca um polinômio de grau 3. Tá? Não dá. Por que pode dar um polinômio de grau menor? Olha para você ver. Eu vou dar um exemplo para você ver, né? Então, vou colocar como observação aqui, ó. O espaço dos polinômios de grau exatamente n não é um espaço vetorial, pois a soma de dois polinômios de grau n não é necessariamente um polinômio de grau n. Exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar no caso 2. Então, no caso de polinômios de grau 2. Ó, se eu pego o polinômio px igual a menos x quadrado mais 2x mais 1 e pego um outro polinômio, sei lá, esse aqui é um polinômio 1, polinômio 2, que é x quadrado mais 3, o que vai dar quando eu somo p1 mais p2? Então vai ficar o quê? Ó? Menos x2 mais x2 cancela. Então vai ficar 2x mais 4. Então, ó, eu peguei um polinômio de grau 2, mais um polinômio de grau 2 e achei o quê? Um polinômio de grau 1. Então, se o grau fosse exatamente 2, o espaço dos polinômios não é um espaço vetorial. Por que o anterior é? Porque eu não disse que era exatamente n. Eu disse que era menor ou igual a n. E isso é verdade. Se você pegar um polinômio de grau menor ou igual a n e somar com um polinômio de grau menor ou igual a n, ele continuará sendo menor ou igual a n. Grau de polinômio nunca sobe, só desce quando a gente soma e subtrai. Tá? Então, só para lembrar, então, isso aqui vai acontecer. Se o espaço tiver exatamente grau n, ele não é um espaço vetorial. Se for menor ou igual a n, aí sim é um espaço vetorial. Bom, deixa eu ver mais o que tem aqui. Das funções. Tá, eu vou terminar esses dois exemplos aqui, porque são simples. Apesar de ser funções, eles são exemplos simples, não são difíceis, tá? Depois, na aula que vem, eu vou falar sobre combinação linear. Aí é conta, mais conta, tá? Hoje foi mais conceitual, na aula que vem já começa a voltar as contas lá de sistema linear, para a gente ter que resolver de novo. Mas a gente vai ter que fazer conta, mas observando propriedades dentro do sistema linear. Então vamos lá, ó. Um exemplo 8 aí, ó. As funções definidas no intervalo AB, tal que f de A igual a 0 e f de B igual a 0.
Como é que é uma função desse jeito? Ó, o gráfico de uma função desse jeito, ela seria assim. Se aqui fosse o ponto A e o ponto B, o gráfico de uma função aqui, ela estaria em zero aqui, aqui, sei lá, não importa o que acontece aqui, e aqui ela estaria em B também, tá? Ela podia inclusive ser descontínua aqui, né? Podia ser A, dar um pulo, vir aqui, né? Uma outra possibilidade de exemplo de uma figura uma função assim, né? Ó, até aqui, assim, ó, tu dá um pulo, depois continua aqui, pula aqui de novo, continua aqui, mas aqui ela se anula, tá? Então, uma função vai ter que se anular em A e em B, tá bom? Esse espaço aqui é um espaço vetorial. Inclusive, uma aplicação muito importante disso aí, eu não sei se vocês vão chegar a ver alguma vez, sei lá, é quando a gente resolve equação diferencial parcial via uma técnica que é chamada série de Fourier. Então a gente mostra que a série de Fourier, aquelas funções lá, elas formam um espaço vetorial. Mais do que isso, elas formam uma base de um espaço vetorial, tá bem? E elas têm essa propriedade aqui. Nos extremos elas se anulam. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui as funções que satisfazem esta propriedade aqui formam um subespaço vetorial, tá? Vamos lá. Então, quem que é o conjunto W? O W são as F, tal que F de R em R, né? Em R de AB em R, tal que F de A é igual a zero e F de B igual a zero. Tá certo? Então são as funções que têm esta propriedade aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Então vou mostrar a propriedade do fechamento, a axioma do fechamento. Então, axioma do fechamento. Então como é que é? Eu vou pegar dois vetores em W. Então o vetor V1 vai ser uma função. O vetor V2 vai ser uma outra função. Vou chamar ela de G, tá? Não precisa ser o mesmo nome. Então, o que acontece aqui? Então eu tenho que V1 está em W e V2 está em W. Ó. V1 e V2 pertencem a W. Quer dizer o quê? Quer dizer, se V1 está em W, quer dizer que o F de A igual a zero e o F de B igual a zero também. Isso aqui. Se V2 está em W, quer dizer que o G de A é igual a zero e o G de B também é igual a zero. Tá bem? Quem que é a soma de V1 mais V2? V1 mais V2 vai ser qual função? Ela vai ser a f de x mais a g de x, não é isso? Vai ser essa função aqui. A gente tem que verificar que f de a mais g de a vai dar zero. E f de b mais g de b vai dar zero também. Mas isso é óbvio, né? Então, o que vai acontecer aqui? Quem que é o f de a? F de a mais g de a. Então, note que eu posso escrever isso aqui como função f mais g de x, né? Então, note que a função f mais g de a, que é igual a f de a mais g de a, né? Definição de soma de funções. Isso aqui vai ficar o quê? O f de a é zero, o g de a é zero também, então vai dar zero. E f de g, f mais g de b, vai dar f de b mais g de b. Isso aqui também é zero. Então, quer dizer que a função f mais g de x também pertence a W. Ou seja, eu peguei um vetor V1, um vetor V2, mostrei que a soma deles pertence a W. Então, o W é fechado em relação à soma. Tá? Então, I é satisfeito, pois
f mais g de x pertence a w. E finalmente a última aí, tá? Condição que é da multiplicação. Então, ó, alfa, então, dado V1, que é igual a f de x pertencente a w, temos que mostrar que alfa vezes V1 também pertence a w. O que eu faço aqui para mostrar isso? É só multiplicar a função por alfa. Então, ó, V1 pertencente a w quer dizer o quê? Que f de A é igual a zero e f de B é igual a zero, correto? Quem é a função, quem é o vetor alfa vezes V1? O vetor alfa vezes V1 vai ser a função alfa vezes f avaliada em x. O que eu posso dizer aqui então? Eu posso dizer que alfa f de A vai dar zero e alfa f de B vai dar zero também, porque alfa vezes zero dá zero e alfa vezes zero dá zero. Tá? Então, alfa vezes V1 também pertence a W. Então, logo, W satisfaz o axioma 1 do fechamento, né? E, portanto, é um subespaço vetorial. Olha, não vai dar tempo de eu fazer o outro, mas eu vou deixar como exercício, mas eu vou comentar rapidinho o que é o outro aí. O outro é o seguinte, é o mesmo exemplo, parecidíssimo, só que ao invés da função der 1 em A, 0 em A e 0 em B, ela está dando 1 e menos 1. Você até imagina o que vai acontecer, né? Se eu pegar duas funções que estão dando 1 em A e em B menos 1, quando eu somar as duas funções, a soma das duas funções não vai dar mais 1, vai dar 2. Tá? Em A e vai dar menos 2 em B. Então, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. Na hora que vem eu comento, tá? Mas eu vou pedir para vocês pensarem. Então, exercício para vocês fazerem este aqui. Tá? Então, termino a aula.